Bom dia, meus irmãos, bom dia mesmo, graça e paz, shalom, shalom, a paz perfeita de Deus para você, para a sua casa e para a sua família. Hoje estamos dando continuidade ao ensino, ao estudo sobre final dos tempos e segunda vinda de Cristo. Esse é, de fato, um tema extremamente importante, sobretudo no contexto histórico, político, profético em que nós estamos vivendo nestes dias. Eu lembro que nós já estivemos falando, já passamos pelo capítulo 1, onde fizemos uma referência sobre a revelação de Jesus, que é um chamado também para João profetizar a respeito das coisas do fim. E tivemos passando pelo capítulo 2, capítulo 3, onde mencionamos na segunda sessão, a segunda divisão do capítulo ou do livro de Apocalipse, como sendo de fato as 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia, que é uma representação não apenas específica para aquela igreja no passado, mas uma descrição das igrejas através dos tempos e também a igreja do presente século. E também estivemos já compartilhando sobre Apocalipse 4 e 5, falando sobre a importância da oração, da intercessão, da adoração, de trazer para a terra o que existe no céu. Capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse é uma maneira como nós podemos perceber o ambiente do trono, onde Deus governa, como as coisas acontecem naquele lugar. E a semana passada, domingo passado, de maneira específica, começamos então a quarta e última divisão do livro do Apocalipse, que compreende do capítulo 6 até o capítulo de número 22. E estivemos dando para você uma base panorâmica do que acontece em capítulos basicamente de 6 a 18, que compreende justamente a liberação dos 21 juízos de Deus, as 7 selos, os 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. E falamos em cada capítulo o que cada uma dessas pragas mais ou menos representa, o que representará no futuro. E hoje nós queremos entrar num assunto que é o assunto do capítulo 6 em diante, até o capítulo 18, porque toda a liberação dos 21 juízos de Deus são resultado da ira de Deus. É o dia do Senhor, é quando o Senhor está vindo com o seu poder, com a sua graça, porque todo juízo de Deus tem um lado da ira, mas tem um lado da graça de Deus, porque quando eu olho para o livro de Apocalipse, é a manifestação da graça de Deus, é Deus nos mostrando antecipadamente o que vai acontecer, e como eu e você deveremos estar, ou poderemos estar preparados para enfrentar de maneira coerente tudo o que consequentemente virá. Eu volto a dizer evidentemente que a perspectiva que nós falamos é uma perspectiva pós-tribulacionista, que nós acreditamos que nós passaremos, que a igreja passará pela tribulação e que nós seremos arrebatados no final da grande tribulação, ao encontro do Senhor nos ares, onde voltaremos com Ele para reinar por 1000 anos. Isso é um pensamento teológico futurista que nos traz essa ideia que eu estou abordando nestes dias, principalmente falando sobre o período da grande tribulação, que será um período que também a igreja e Israel terão que enfrentar. Então, você vai perceber que isso começa, que a grande tribulação, ela começa no capítulo de número 6. Quando a gente percebe o capítulo 6, mencionando a segunda parte da tribulação. A gente poderia chamar aqui 7 anos de tribulação que antecede a vida de Jesus, a vinda de Jesus. No meio destes 3 anos e meio, começa então o que se chama a grande tribulação. Antes, os 3 primeiros anos e meio são chamados tribulação. Mas os 3 últimos anos que antecedem a vida de Jesus, a vinda de Jesus, é considerado então a grande tribulação. E ele esse período é descrito pelo menos de 3, 4, 5 formas na Bíblia.
A primeira forma mais encontrada é que a Bíblia fala que serão 1.260 dias. Se você contar 1.260 dias, vão dar 3 anos e meio. Ou também é contado, isso eu poderia dar as referências para você, mas talvez Apocalipse capítulo 11, 3, Apocalipse 2, versículo 6, menciona esta forma de medir o tempo. Apocalipse 12, 14, Daniel 7, 25 e também Daniel capítulo 12, verso 7, já menciona estes 3 anos e meio como sendo um tempo, tempos e metade de um tempo. E essa correspondência profética de Daniel é a mesma descrita em Apocalipse 12, que traz esse entendimento de 1.260 dias ou 3 anos e meio. E uma outra forma também está em Apocalipse 11, 2, Apocalipse 3, 13, 5. Se você for ler, se formos ler lá, você vai perceber que a descrição é de 42 meses. Se você contar 42 meses, também vai dar 1.260 dias e, consequentemente, 3 anos e meio. Então, a gente vai perceber que a Bíblia é muito clássica, é muito clara em definir que nós teremos 3 anos e meio de intensa tribulação. E é nesses 3 anos e meio que os 21 juízos de Deus são liberados sobre a terra. A partir do capítulo 6, que começa especificamente essa chamada grande tribulação. Então, esse será provavelmente o momento e o tempo mais difícil da história da humanidade. Jesus descreve isso, vamos a partir do que Jesus diz em Mateus capítulo 24, o verso 21 ao verso 22. Jesus diz assim, quando ele está falando sobre o princípio das dores, e depois ele entra especificamente nesse período chamado grande tribulação. Ele diz assim, porque haverá grande tribulação. Então veja que Jesus, ele utiliza essa expressão de maneira específica. Porque haverá grande tribulação, e ele diz, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Claro que Jesus estava falando daquele presente momento dele. E ele diz, e nem jamais haverá. Então, para aqueles que acreditam que a grande tribulação ou a tribulação é um tempo que já aconteceu no passado, me parece que foge um pouco do que nós estamos vivendo num aspecto geopolítico e profético nesse momento da história da igreja, porque nós nunca tivemos o que nós estamos vendo hoje. A gente nunca viu através da história o que estamos vendo hoje. Então, esse para mim é um dos grandes sinais de que nós estamos muito próximos de vermos Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele continua dizendo no verso 22, se aqueles dias, se os 3 anos e meio, os 1.260 dias, 42 meses não forem abreviados, ele diz assim, ninguém sobreviveria. Então perceba que será um tempo de muito desafio para a humanidade, será um tempo de muito desafio de refinamento da igreja de Israel, será um tempo de tribulação para as nações da terra. Tanto é que o texto está dizendo que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa, e isso é muito lindo aqui, o texto diz, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, perceba que Deus sempre, na sua história, quando menciona o que vai acontecer, ele ratifica a promessa que tem com os eleitos. Quem são estes eleitos? Claro que em primeiro lugar aqui nós podemos pensar os eleitos como sendo a nação de Israel. Porque Jesus estava falando aqui para os discípulos. Mas os eleitos também somos nós, a igreja. Paulo menciona essa expressão muitas vezes quando ele fala, quando ele se refere à igreja, ele nos chama de eleitos, né? Segundo a graça bondosa de Deus. Então, é importante a gente perceber que a grande tribulação é contada como um tempo de 1.260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, metade de um tempo, e tempos e metade de um tempo. A gente vai perceber que esse tempo também, em Jeremias capítulo 30, verso 7, é chamado como angústia para Jacó. Então, profeticamente,
o profeta Jeremias conseguiu perceber no espírito profeticamente o que aconteceria no passado, no futuro, e ele menciona isso como sendo, na verdade, angústia para Jacó. E, por fim, a grande tribulação, que ela é descrita pelo próprio Jesus e que foi relatada pelos evangelhos, tanto por Mateus como Marcos, Lucas. Eles mencionam com muita clareza estas coisas, como elas vão se processar no final dos tempos. Agora, a pergunta que eu faço para a minha reflexão e para a sua hoje é: o que dará início à grande tribulação? Talvez essa é a grande pergunta de muitas pessoas: como saber que a grande tribulação começou? A gente pode dizer, nós estamos no princípio das dores. Acho que ainda estamos no princípio das dores, que Jesus menciona no capítulo 24 lá no início dos primeiros 7, 8 versículos. Mas a grande pergunta é: como nós vamos saber o que dará início à grande tribulação? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E a Bíblia, ela é muito clara também nessa resposta. Nós vamos encontrar vários textos das Escrituras, mas eu queria levar você ao livro da Bíblia que talvez mais menciona a segunda vinda de Cristo, que é o texto de 1 e 2 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, quando escreve para os irmãos de Tessalônica, por alguma razão específica, Paulo então menciona estas questões do fim, e ele traz algumas abordagens muito específicas de coisas que vão evidentemente acontecer, que antecederão a vinda de Jesus. Então, perceba que lá no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, diz o seguinte: irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, veja que ele está falando de duas coisas. Ele menciona a vinda de Jesus e ele menciona a reunião dos crentes com Ele. Então é uma coisa só, não tem como dissociar, como separar uma suposta vinda de Jesus chamada secreta, onde a Bíblia não fala desse arrebatamento secreto, mas de como como Paulo aqui menciona, esses dois aspectos do tempo do fim. Então, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Aí ele diz, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós. Então, talvez uma das razões porque Paulo tenha falado sobre a vinda de Jesus para a igreja de Tessalônica é porque havia alguns rumores com relação a isto. Tanto é que tinha gente na igreja de Tessalônica que tinha deixado de trabalhar e começou então a comer na casa um dos outros, desfrutar da comunhão, que é bom, mas que eles tinham deixado de trabalhar. E Paulo diz assim, quem não trabalha também não come. É nesse contexto, porque alguns irmãos estavam acreditando que a vinda de Jesus já seria iminente, que Jesus já estava voltando naquela geração, naquele tempo. E é por isso que ele então menciona que ninguém deve ser alarmado, ninguém deve se deixar abalar, ele diz, quer por profecias, ainda que alguém profetize que naquele momento, olha, Jesus está voltando na próxima semana, tá? Ele está dizendo, quer por profecia, quer por palavra, alguém que de repente esteja ensinando algo que não esteja condizente, quer por carta supostamente vindo de nós. Aí ele diz, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Isso é muito interessante, porque ele fala o dia do Senhor já tivesse chegado. E eu já mencionei aqui, e volto a mencionar, porque a menção novamente é segurança para nós, é que o dia do Senhor, como a Bíblia descreve, 89 capítulos da Bíblia fala sobre o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, o dia da ira do Senhor, e apenas uma vez menciona o dia glorioso do Senhor. Esse dia, Paulo estava dizendo aqui, é desse dia que ele está falando, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então esse dia, ele deve ser pensado por nós cristãos como sendo um dia
específico, quando Apocalipse 19 descreve que Jesus vai descer sobre as nuvens com poder e grande glória e nós reuniremos-nos com Ele. Mas também o dia do Senhor tem a ver com todos os dias da grande tribulação, os dias que antecedem a vinda de Jesus. O grande dia, grande e terrível dia do Senhor pode ser considerado também como o período dos 1260 dias, os 42 meses, ou tempos e metade de um tempo, quando a Bíblia menciona como sendo as dores de Jacó. Então, estes dias são chamados então como sendo o dia do Senhor. Então, Paulo está aqui dizendo que nós não devemos nos alarmar nem nos abalar, quer seja por profecia, por palavras ou por carta supostamente vinda dele, porque como se o dia do Senhor já tivesse chegado, e aí ele deixa claro que o dia do Senhor não chegou. E por que Paulo afirma, e nós também podemos afirmar, que ainda não estamos vivendo o dia do Senhor? Por quê? Ele diz, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Aí ele diz claramente, especificamente, perceba o texto, antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Para um pouquinho aí nesse versículo 6, me parece. Veja que ele fala de dois sinais muito clássicos que antecedem o início da grande tribulação. Não é a tribulação, é o início. É a tribulação, mas não é a grande tribulação. Ele menciona apostasia. Apostasia esse tipo de pecado só pode cometer, não é o incrédulo, não é o ateu. Apostasia só pode ser experimentada por alguém, só pode ser resultado na vida de alguém que um dia esteve entre nós, ou alguém que está entre nós e que vai apostatar, que vai negar a fé. Existem dois aspectos. Jesus menciona lá em Mateus capítulo 24, que o princípio das dores vai trazer, o amor de muitos vai esfriar. E aqui Paulo menciona que esse nível de amor que vai esfriando, ele vai levar a um nível de apostasia muito grande, onde pessoas vão negar a fé, vão negar a ressurreição, vão negar a vida de Jesus, vão negar tudo que consequentemente acreditaram antes. Então perceba que esse é um grande sinal que Paulo descreve, que a palavra de Deus, as Escrituras descrevem como sendo um sinal do começo da grande tribulação. E ele diz, e então o resultado desta apostasia será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que nós entendemos claramente por esse texto que é justamente o surgimento do homem do pecado, que é o anticristo. Eu trouxe aqui, não sei se evidentemente dá para vocês perceberem aí um livro que recebi para ler, de Joel Richardson, e ele fala que o anticristo, ele menciona, comecei a ler este livro, e ele faz uma menção de que ele acredita, provavelmente, porque nunca a gente pode fazer uma afirmação categórica a respeito de algo, mas ele acredita, a partir dos seus estudos, a partir de seu conhecimento teológico, a partir de sua proximidade com irmãos muçulmanos, que o anticristo possa ser alguém que venha do islamismo radical, que tem hoje no mundo. Eu particularmente, eu não penso que nós devemos estar preocupados em saber quem é o anticristo, porque quando o anticristo surgir após a apostasia que a igreja enfrentará, eu acredito que não ficará dúvidas para ninguém da personagem que vai surgir ou da personalidade que vai ser levantada no mundo, que será alguém provavelmente com os dois aspectos, provavelmente o aspecto religioso e político, duas coisas que estarão caminhando muito juntas. É alguém que vai promover uma paz mundial, é alguém que será
alguém que terá um papel de preponderância muito importante no final dos tempos, que vai promover uma paz. E inclusive paz entre as nações e o próprio Israel. Tanto é que ele será alguém que provavelmente, em primeiro lugar, muitos vão acreditar que é o próprio Cristo, porque ele é o anticristo, porque é alguém que vem promover paz. Mas lembrem-se, isso é extremamente importante, que você guarde esta palavra em seu coração. Jesus diz que vão surgir muitos falsos cristos. O espírito do anticristo já governa. Desde a época de Jesus, ele já mencionava isso. Hoje a gente fala de alguns supostamente cristos, né, que aparecem aí, que a gente não pode nem levar a sério, como aqui no Nordeste mesmo apareceu um chamado Henri Cristo. Não sei se você já ouviu falar, e muita gente segue até hoje, né, meio ridículo, né? Porque como que alguém pode seguir um personagem com aquelas características? Mas é a cegueira espiritual, o nível de ignorância bíblica é tão grande das pessoas que elas seguem qualquer pessoa. E o espírito do anticristo já reina. Então é provável que o anticristo seja alguém que tenha um papel muito importante mundial, e ele vai trazer uma paz mundial, uma falsa paz mundial. Quando estiverem dizendo a paz e segurança, eis que virá sobre repentina destruição, é isso que a Bíblia também menciona. Então o anticristo, ele vai querer reinar na terra como um político, como alguém que exerce um poder de autoridade muito grande. Então não vai haver dúvidas. Embora a menção deste livro traga a menção de que provavelmente o anticristo seja um radical islâmico que venha da religião muçulmana, mas a gente não pode evidentemente fazer nenhuma afirmação com relação a isso. Muitos cristos têm surgido, muitos falsos cristos têm surgido ao longo dos anos. O espírito do anticristo já governa, o espírito de iniquidade já governa. O fato é que, de uma maneira ou de outra, eu creio que nós que estivermos antenados em Deus, estivermos ligados no Espírito, com percepção espiritual, nós vamos evidentemente conseguir perceber quando houver a revelação do homem do pecado, do homem da iniquidade. Principalmente porque vai chegar o dia que este anticristo vai entrar em Jerusalém e ele certamente promoverá uma paz. O templo já terá sido construído, e inclusive faço uma parênteses aqui, que todos os elementos do templo já estão preparados. Inclusive recentemente, né, eu vi uma matéria muito interessante de uma pessoa que trabalha com turismo em Jerusalém. Eu acho que é Aline o nome dela, é isso mesmo. E ela menciona a respeito de alguns animais, algumas vacas que eram especificamente utilizadas para o sacrifício, e estas vacas foram trazidas dos Estados Unidos, lá do Texas, e estão já também em Israel, que são as vacas que eram utilizadas no sacrifício anual. Então tudo está sendo preparado, os sacerdotes estão sendo treinados, as tribos, né, dos sacerdotes de Levi estão sendo treinadas, preparadas, tudo já, inclusive buscando autorização do Congresso de Israel para fazer sacrifício de animais. Então, tudo está sendo configurado, só falta agora mesmo a reconstrução do templo, e isso é que é o grande dilema, esse é o que é o grande desafio, porque acredita-se que o templo, né, onde estão os muros das lamentações hoje, ele está justamente localizado onde tem a cúpula dourada, onde tem o templo muçulmano. Então, para construir o templo de Israel, tem que tirar o templo muçulmano. Então, isso a gente pode pensar, isso é uma guerra mundial. E talvez, e aí nesse aspecto, isso é muito interessante, porque talvez um líder islâmico consiga promover esta paz entre essas duas entre essas nações árabes e Israel, e conseguir fazer isso. Isso é um feito, a gente não sabe o que vai acontecer no cenário mundial político para que isso venha acontecer. Mas o aspecto bíblico é que o templo terá sido construído
e que o anticristo, ele vai entrar em Jerusalém e ele vai querer se assentar no trono de Davi, como sendo, na verdade, o cumprimento da profecia. Então ele vai, por isso que ele é contrário, ele é anticristo, ele é contrário a Cristo, é o falso Cristo. Então perceba, eu estou apenas fazendo esta menção e este parêntese para dizer que isso será tão notório que nós não teremos dúvida de que aquele momento começou a grande tribulação. Eu estou apenas mencionando para que você não tenha dúvida de ficar aí sendo assombrado por palavra, por profecia, por isso, por aquilo outro, porque as escrituras é que são norte para nós. E aqui é muito claro a evidência de que primeiro virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E o texto continua em 2 Timóteo 2, que eu estou lendo agora, verso 7. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Veja que ele vai se opor e ele vai se exaltar acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então veja que a Escritura aqui nos deixa claro de um personagem que vai ser levantado, que vai se levantar, e que ele vai querer sentar-se no trono de Jerusalém como sendo o próprio Deus. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus, e esta é a grande promessa maravilhosa das Escrituras, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Isso nos faz pensar, na verdade, como a besta, o falso profeta, o anticristo, que é a trindade satânica, eles não têm chance, eles não têm poder contra o Senhor que nós adoramos e servimos, porque as Escrituras diz que será revelado o homem perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. E o texto diz: e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, ou seja, a natureza do espírito do anticristo é a própria natureza de Satanás, do diabo, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Por isso que muitos vão pensar que ele é o Cristo. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então perceba que o anticristo não apenas vai querer ser Deus, mas ele vai conduzir multidões ao engano, porque essas pessoas rejeitaram a verdade. A apostasia, que é negar a fé, que é abandono da fé, que é sair do lugar da fé, vai levar muitas pessoas a adorarem o próprio anticristo como sendo Deus. Esse é um sinal. Então grave esse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, porque esse texto de 1 até o 10 é chave com relação ao entendimento de que a grande tribulação, ela começa justamente com a revelação do homem da iniquidade, com a revelação do filho da perdição, que é então o anticristo. Amém? Então, isso é muito importante, irmãos, porque por se aproximar a vinda de Jesus, os tempos ficarão difíceis. Quando eu digo que os tempos ficarão difíceis, isso não significa dizer que você não continuará conquistando, que você não deve continuar conquistando, que você não deve continuar avançando, de que coisas boas não possam acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, que a gente não possa construir sonhos. Eu não estou falando disso, eu estou falando, na verdade, do ponto de vista espiritual. A Bíblia diz que a temperatura espiritual do mundo vai ficando cada vez pior, e a gente já tem provado um pouco disso. Em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 1 ao verso 5, menciona um pouco desse início que desembocará na grande tribulação. Ele diz: os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão egoístas. Será que temos homens egoístas em nossa geração? Diz o texto: será avarento? Será que temos pessoas avarentas, presunçosas, soberbas, orgulhosas, arrogantes? Será que não temos isso em nossa geração? Blasfemos,
Será que não temos isso? Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. A gente viu o caso de dois adolescentes essa semana que mataram os pais, né? Que coisa terrível. Então, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Tem gente que parece que é tão piedoso, mas na verdade há maldade por trás, mas negando o seu poder, nega o poder de Deus. E aí a Bíblia diz: afaste-se destes, porque são filhos da perdição, e que podem conduzir alguém também à perdição por causa dos seus pensamentos e por causa do seu modo de viver. Então perceba que o espírito da iniquidade, a humanidade já experimenta isso desde a época de Jesus e até os nossos dias. Nós estamos contemplando a manifestação do espírito da iniquidade, e que chegará o seu auge com o surgimento do filho da iniquidade, do perverso, o anticristo, que começará o seu ministério a partir do capítulo 6 de Apocalipse, porque é ali que surge um personagem montado no cavalo branco. E não confunda, volto a dizer, não confunda Apocalipse 6 com Apocalipse 19, porque Apocalipse 6 é um personagem que se levanta num cavalo branco e ele vem para vencer, mas ele não é vencedor. Mas quando você vai ao capítulo 19, você vê alguém que desce no cavalo branco e vem acompanhado com todos os seus anjos. Aí sim é Jesus. Capítulo 19 é Jesus, capítulo 6 é o anticristo. Então são coisas completamente diferentes, embora as figuras de linguagem sejam parecidas, porque o anticristo tenta imitar tudo aquilo que é de Deus. Então sempre perceba por esse aspecto. Então, a abertura do primeiro selo, que se dá em Apocalipse 6, é que evidentemente libera o início da grande tribulação. E como eu já lhes falei, provavelmente o terceiro templo já terá sido reconstruído, e esse filho da perdição vai querer sentar-se no trono e vai querer reivindicar o trono de Davi, e vai querer, na verdade, se sentar-se como Deus e querer ser adorado também como Deus. Então, tudo isso vai acontecer. Agora, eu quero sempre trazer à memória de você, em seu coração, o que a gente sempre tem falado aqui, em cada ensino. Porque o livro de Apocalipse, ou o ensino sobre o final dos tempos e segunda vinda de Jesus, parece em alguns momentos assustar, trazer, talvez é uma mensagem alarmante, né? Alguns ficam pensando isso e tudo mais. Mas eu sempre quero trazer o meu entendimento do que está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, verso 10, que é a promessa que Deus faz para a última igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, aquele que permanece fiel no Senhor. O que é que nós temos com promessa? Visto que você, Apocalipse 3:10, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Isso é muito importante, porque para os pré-milenistas, aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação, antes mesmo da tribulação, não a grande, estou falando antes mesmo da tribulação, que são os 7 anos que se inicia, eles acreditam que o Senhor vai guardar da hora da provação, e tem a ver com esse arrebatamento. Mas eu acredito que a descrição aqui é: o Senhor, o texto diz, eu também o guardarei da hora, ou na hora da provação, né, que está por vir. Então, mesmo o mundo passando, vivendo em colapso, você sabe que eu já falei isso, que terça parte da terra das pessoas vão morrer durante os 21 juízos de Deus. Os animais no mar também serão afetados, o mar será afetado, a agricultura vai ser afetada, isso significa dizer que vai ter menos alimento. Então vamos ver, serão tempos difíceis, mas mesmo no tempo difícil, a promessa que Deus tem, e nós precisamos sempre nos apegar às promessas de Deus, é que Ele está dizendo: eu vou livrar vocês na hora da provação.
de que o Senhor vai nos livrar, que ainda que estejamos levados para o deserto, o Senhor vai nos livrar, o Senhor vai nos guardar, da mesma forma como guardou Israel durante as 10 pragas do Egito no passado. O Senhor guardará Israel, e o Senhor guardará o remanescente de Israel, e o Senhor guardará aqueles que são fiéis da igreja. Então é extremamente importante a sua fidelidade no Senhor. Então, quando a gente pergunta, volto à primeira pergunta, o que dará início à grande tribulação? Então, tenho certeza que a partir de hoje você já tem claro isso, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que deixa claro que é o surgimento do anticristo. Amém? Outra coisa importante é, quais são os fatores que causam a grande tribulação? Isso é uma pergunta extremamente importante, porque a gente pensa, a tribulação vem, mas de onde ela vem e por que ela vem? Então essas são perguntas que muitas vezes nós fazemos e que elas são extremamente importantes. Por que é importante? Porque até em nossa vida, as provas que nós passamos, as tribulações, as aflições, pequenas tribulações que a gente possa passar, elas, de alguma maneira, elas trabalham o nosso caráter. Eu tenho certeza que você pode afirmar que você tem sido muito mais refinado pelo Senhor quando passa por uma provação do que em tempos de abundância. Quando você passa por uma necessidade financeira, quando você passa por uma situação familiar, quando você é afetado numa prova lá no seu trabalho, quando uma enfermidade inesperada chega na sua casa, quando situações como estas acontecem, Tiago diz assim: tende por motivo de toda alegria passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Então perceba que, à medida que eu venço uma prova, eu vou sendo perseverante. A minha fé vai se tornando mais sólida, mais firme. E então, uma das razões pelas quais Deus permite a tribulação é porque Deus está refinando. Deus vai nos refinar. Deus vai preparar a igreja para o encontro. Então é extremamente importante que a gente entenda isso, porque se a gente não entende isso, a gente pode ficar até mesmo ofendido com Deus no meio de tanta provação, de tanta adversidade. Você precisa ter segurança de que Deus está provando você, de que Deus está preparando você para um encontro. Então isso é extremamente importante, porque o causador da grande tribulação tem a ver com vários fatores, né? Então nós precisamos perceber isso. Agora, em primeiro lugar, por que é que a tribulação vem? A tribulação, ela vai ser causada pelo próprio Deus, em primeiro lugar. Isso é importante, que é Deus que traz a tribulação. Inclusive, que se a gente vai lá para Gênesis, você quando vê que Deus diz assim: maldita é a terra por tua causa, disse para Adão, aquela maldição, ela foi declarada por Deus como resultado da atitude de Adão. Mas perceba que, de um certo modo, a maldição ela teve origem no pecado, mas quem foi que nos trouxe alerta com relação a ela foi Deus. Então, perceba que da mesma forma o Senhor vai trazer o juízo sobre a terra, e o juízo veio por causa do pecado original e por causa do pecado através dos séculos, como a humanidade se perdeu e tem se perdido e tem se distanciado cada vez mais de Deus. Então, a ira de Deus se revela do céu, como diz Romanos capítulo 12, capítulo 1, contra toda a impiedade dos homens, que mudam a verdade em injustiça. Então o primeiro causador da grande tribulação é a ira de Deus, né? É Deus, na verdade, revelando o seu poder. É Deus quem libera, é Deus quem provoca a liberação dos juízos, que libera inicialmente, evidentemente, a grande tribulação, pois ele é quem envia os 21 juízos, ou seja, eu já falei aqui, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, 3 vezes 7, 21, os 21 juízos de Deus são liberados desde os céus, por meio da intercessão da igreja, da intercessão daqueles que estão lá. Então, quando a igreja se une aos céus, quando há uma sintonia entre céus e terra e céus,
Deus começa a operar na terra, seja com juízo, seja com graça, porque este juízo também é uma graça para nós hoje, porque é uma oportunidade que Deus nos dá de percebermos as coisas antes delas acontecerem. Pois Ele, Deus, é quem envia então estes juízos. Apocalipse capítulo 14, abra sua Bíblia, se você está acompanhando, está estudando comigo. Apocalipse capítulo 14, o verso 7, está escrito: Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e os montes e as fontes das águas. Então percebam que aqui um dos anjos está dizendo em alta voz o motivo da ira de Deus, o motivo da tribulação, para que os homens da terra deem glória a quem deve dar glória. Infelizmente, através dos anos, a humanidade tem dado glória a quem não tem glória, dado glória a personagens de pedra, a personagens de madeira, que não podem falar, que não podem ouvir, que não podem dizer, que não podem tocar, que não podem andar. Infelizmente são os deuses que nós fazemos, é uma substituição de Deus. E existem alguns lugares na Índia, estive na Índia, e alguns animais são considerados deuses também, e as pessoas trocam a glória de Deus por coisas terrenas, é o que diz lá em Romanos capítulo de número 1. Então, este é o tempo que o Senhor trará juízo sobre a terra contra todo pecado, contra toda perversão, contra toda iniquidade, contra todo orgulho, toda soberba, toda vaidade do ser humano, fazendo com que glorifiquem a Deus, a quem é digno de ser então adorado. Então a primeira razão porque vem a grande tribulação é porque Deus, Ele é o causador. Ele é um dos fatores que libera justamente a grande tribulação. O segundo fator importante mencionado na Bíblia é que o segundo causador da grande tribulação é um efeito colateral. Como resultado da tribulação de Deus, o diabo, por sua vez, ele se voltará contra as ações de Deus. É sempre assim, quando Deus vem, o diabo tenta contra-atacar. Mas é importante saber que a fúria, de Satanás é que vai provocar também isso, pois ele vai fazer de tudo para atacar Israel e para atacar a igreja, principalmente. Os alvos do diabo durante a grande tribulação será Israel e a igreja. Por que a igreja? Porque a igreja sempre se colocou ao lado de Deus e ao lado de Israel. Por que Israel? Porque Israel sempre foi, na verdade, um povo em que se afastava de Deus e voltava, mas eles sempre eram um povo que voltava-se unicamente para Deus. Sempre foram monoteístas, sempre adoraram um único Deus. E esta revolta do inimigo vai provocar então perseguição. Então a perseguição nos 3 anos e meio antes da vinda de Jesus será ferrenho, será forte. E como infelizmente já vivemos hoje algumas dessas coisas, muitos cristãos provavelmente poderão ser mortos durante esta chamada grande tribulação. Existem alguns países hoje que são vítimas de um islamismo radical. Existe um grupo radical islâmico chamado Boko Haram, e esse grupo, eles queimam igrejas, eles queimam as pessoas vivas, os cristãos vivos, eles decapitam, eles fazem terrorismo, eles levam as meninas para serem prostitutas. Então, até hoje já existe isso. Tanto é que existe um dia chamado de orar pela igreja perseguida, porque existe uma perseguição já notória em nossos dias. Então, se isso já existe hoje, nos 3 anos e meio que antecedem a vida de Jesus, serão maiores ainda, porque quem vai provocar a grande tribulação, também um dos causadores, um dos fatores causadores dessa grande tribulação, também será o diabo. Porque quando Deus lançar juízo, e esse juízo de Deus é contra o diabo, contra a besta, contra o falso profeta e contra o anticristo, então ele vai querer contra-atacar. E como que ele pode? Não pode atingir Deus, porque Deus é Deus,
Então ele vai tentar atingir a criatura de Deus, e especificamente a igreja e Israel. Por isso que esse será um tempo de refinamento para cada um de nós. É nesse período que de fato nós vamos precisar orar, e aí é quando a importância da sala de oração hoje, que nos ensina a orar e como orar, para que possamos estar alinhados em oração. E a oração é um refúgio de Deus para nós, é uma maneira de Deus para que possamos evidentemente vencer os tempos de adversidade. O terceiro causador da grande tribulação são os próprios seres humanos. Os próprios seres humanos em plenitude de sua depravação e da perversidade. Lembre-se que eu acabei de ler o texto de 2 Timóteo 3, que por se aproximar o final dos tempos, né, os tempos serão difíceis. Então o nível de depravação, não tenha dúvida que vai aumentar. Do aspecto espiritual, a depravação vai aumentar. Existem coisas que a gente não pode nem declarar aqui. Vocês sabem muito bem isso, por causa da justiça, das leis, hoje no Brasil, em circulação. Mas nós sabemos, na verdade, o nível de perversidade do ser humano, como está cada vez maior. Você está vendo o nível de homossexualidade, como tem crescido cada vez mais. E não apenas isso, mas níveis de perversão cada vez maior. E se a gente percebe isso aqui nas entrelinhas de onde nós estamos, numa cidade do Nordeste, que é um pouco mais fechado, de um certo modo, quando você vai para cidades mais abertas, como São Paulo, Sul, Sudeste, você vê um nível de pecado já é maior. Quando você vai em alguns países de cabeça aparentemente mais aberta, o nível de pecado é ainda maior. Então nós estamos vendo um crescimento desse pecado, da depravação humana crescendo cada vez mais. Então, qual é o causador da tribulação ou da grande tribulação? Em primeiro lugar, Deus, lançando os 21 juízos. Segundo, o próprio Satanás, a própria besta, que vai tentar se levantar contra os seguidores do Senhor, aqueles que amam e adoram ao Senhor. Terceiro causador, a própria humanidade. A humanidade vai receber o justo castigo de Deus por sua iniquidade e por seu pecado. Diz Apocalipse capítulo 9, verso 20 e 21 assim: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu. Veja, mesmo tendo pragas, muita gente ainda não vai se arrepender das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Que coisa, né? Mesmo Deus manifestando o seu juízo, que é uma graça, é uma oportunidade que Ele está dando de arrependimento, mesmo assim, haverá uma parte da humanidade que continuará com o coração duro. Irmãos, eu acho que a iniquidade está crescendo tanto, e eu estava dizendo à minha esposa domingo passado, à noite, depois que voltamos da nossa reunião, da nossa maravilhosa reunião, eu estava mencionando que eu não tenho muita expectativa com relação às coisas aqui. Porque estamos vivendo tempos cada vez mais difíceis. Eu não sei se você consegue perceber, eu não estou sendo dramático, eu estou sendo realístico e profético, porque eu consigo ver as coisas do ponto de vista profético, e eu vejo que as coisas estão ficando cada vez mais endurecidas, o coração do ser humano é mais duro. A gente vê pessoas nas ruas, elas se revoltam facilmente, elas brigam no trânsito, matam no trânsito, a intolerância tem crescido cada vez mais. Então, está havendo um aquecimento do pecado, uma depravação, o nível de depravação tem crescido. Isso fala, na verdade, da proximidade da liberação da grande tribulação. E por fim, o quarto e último causador da grande tribulação é a própria natureza. Né? A natureza, ela está clamando, né? Ela vai estar no nível de desarmonia como nunca. Né? Se fala sobre os degelos,
se fala sobre o superaquecimento da Terra, se fala sobre possibilidades de meteoros, né, caindo e devastando regiões. Então se fala sobre maremotos, a gente vê terremotos em grandes proporções, já começando a acontecer, mas o nível da tribulação será a níveis maiores que não se pode imaginar. Então a própria tribulação estará convulsionada. Por quê? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, isso é muito importante, Romanos 8 diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Isso é lindo. A própria criação está esperando a revelação dos filhos de Deus. Há muitos filhos perdidos por aí, vizinhos, gente que está indo ainda no carnaval, gente que ainda está indo no São João, gente que ainda está sem a revelação. Há muitos deles que precisam ser acordados e despertados, porque o texto diz que a própria criação está aguardando, com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida. A criação de Deus, os céus, a terra, os grandes luminares, tudo foi submetido à inutilidade, não pela sua própria escolha. Não foi a natureza que escolheu, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, ou seja, do pecado. De Adão e Eva, que sujeitou a natureza a essa convulsão. Aí o texto diz, na esperança de que a própria natureza criada será libertada. Que coisa linda. A própria criação está esperando a libertação da escravidão, da decadência em que se encontra. Já pensou nisso, irmãos? O Senhor vai promover um refinamento. A própria criação está aguardando esta revelação. Ela está esperando a libertação também. Não apenas nós gememos em nosso corpo até a redenção, quando teremos um novo corpo glorificado, e esperamos até isso, e a nossa luta física, emocional e espiritual se dará até o dia de Jesus, mas a própria criação também aguarda isso. Ele diz, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Veja que é a mesma expressão que Jesus menciona, o início das dores, e a menção das dores de parto aqui também é a mesma menção. Há uma ligação muito forte entre aquilo que Jesus fala, o que Paulo revelou e descreveu, entre aquilo que Timóteo recebeu e Pedro consequentemente falou, entre aquilo que Tiago menciona a respeito da vinda de Jesus. Então há uma harmonia muito completa, muito absurdamente completa nas Escrituras, e eu e você não podemos cair no engano da apostasia de que as Escrituras não é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, e eu quero admoestar você para que nunca deixe de ler a sua Bíblia, nunca deixe de ter sua vida devocional diária, porque isso trará segurança para você, principalmente nos finais dos tempos. Precisamos ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres que leem a palavra e que estão unidos no Senhor, para que estes dias não lhes pegue de surpresa. Então, quem são os causadores? Quais os fatores que causam a grande tribulação? Em primeiro lugar, Deus liberando os 21 juízos. Segundo, Satanás, o diabo, que se revoltará contra os juízos de Deus e que consequentemente vai tentar atingir Israel e a igreja. Terceiro, a própria perversidade da humanidade. O mundo estará cada vez mais num nível de perversão altíssimo. E quarto e último lugar, a própria criação estará esperando, está convulsionando, né? Ela está clamando. Os terremotos, os maremotos, essas coisas que acontecerão na terra, a lua, no sol, estes sinais que a Bíblia descreve, eles consequentemente também mencionam todos estes aspectos, esses fatores causadores da grande tribulação. Que tremendo isso, não é? Eu fico assim, estupefato, eu fico admirado em ver como o Senhor, Ele dirige a história, como Ele controla todas as coisas, como nada foge do seu controle, como tudo está consequentemente mencionado e
e categoricamente, especificamente dirigido pelo Senhor, por um Deus que continua governando e que reina em todas as coisas. Diga aleluia. Eu digo aqui aleluia, você em casa também diga aleluia. Louvado seja Deus por esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso que governa e que controla, na verdade, todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu queria, antes de terminar essa aula de hoje, falar rapidamente para vocês aqui qual o grande propósito da grande tribulação. Quero terminar com isso porque eu entendo, eu comecei falando aqui rapidamente quando falava sobre os fatores, mas eu queria rapidamente mencionar isso porque eu entendo que isso é extremamente importante para que você não termine essa aula de hoje assustado. Você termine esta aula de hoje pensando que é um propósito, que absolutamente nada é sem propósito. Tudo que Deus faz tem um objetivo, tudo que Deus faz tem um propósito, tem uma razão de ser. Então qual o grande propósito da grande tribulação? E o que aqui ela vai produzir em cada um de nós? Primeiro, eu falei um pouco, ela vai produzir amadurecimento da igreja. A igreja, na grande tribulação, ela vai ser amadurecida. Hoje a gente vê uma igreja infantil, infelizmente ainda. Apesar de todos os esforços, apesar do conhecimento que tem crescido, e eu tenho entendido isso quando eu vou ouvir a respeito de um determinado pregador, que tem uma unção de mestre, outro tem uma unção apostólica, outro uma unção profética, outro de pastor, de mestre. A gente consegue perceber que os evangelistas, cada um deles tem uma característica própria. E como Deus tem dado assim tanto conhecimento, tanta graça, não é que as pessoas são mais inteligentes, não, é que o conhecimento tem aumentado, da glória do Senhor tem aumentado. E Deus tem trazido mais conhecimento, mais revelação. E por se aproximar a vinda de Jesus, o nível de conhecimento da glória de Deus e sobre Deus vai aumentar e vai crescer. Então a igreja vai passar por um amadurecimento que jamais ela viveu. Então, é importante que eu esteja preparado e que eu esteja querendo e desejando acessar este conhecimento, porque o conhecimento me tira da ignorância e me coloca, evidentemente, no cenário daqueles que conhecem, conseguem discernir o que é que Deus está fazendo. Então, para que você se regozije nisso, porque o que está lá em Efésios capítulo 5, verso 27, quando a Bíblia menciona que a igreja, o propósito da igreja submeter a Cristo e Cristo amar a igreja, o texto diz, é para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Então, o Senhor não vai voltar para uma igreja comprometida com o pecado. A igreja de hoje é muito infantil e ela precisa crescer em Deus, em amadurecimento. Tem pessoas que não sabem nem orar. Se a gente der o microfone, elas não vão saber orar. E crentes que têm 20 anos de crente, gente que tem 30 anos, e por que não sabe orar? A grande questão é porque não são maduros na palavra, não conhecem as Escrituras, não são pessoas de oração, não são pessoas que costumam ter vida de oração. A maioria dos crentes hoje não tem vida de oração, não tem vida devocional. Sabe qual é a vida devocional de algumas pessoas? Escutar na rádio a pregação de alguém, escutar na televisão a pregação de alguém. Isso não é vida devocional. Isso é bom, mas isso não é vida devocional. Vida devocional é quando você entra no seu quarto, Jesus disse. Entra no seu quarto, fala com teu pai em secreto, e teu pai em secreto, ele vai te ouvir. Então, a igreja vai amadurecer. Infelizmente, tem pessoas que terão que passar por muitas provas para passar por amadurecimento. Por isso que eu advogo. E eu conclamo você, eu rogo para que você não precise passar por tribulações para ser amadurecido. Que você busque esta maturidade em Deus, sem ter que ser pressionado para poder então amadurecer. A segunda razão por que virá a grande tribulação é uma grande colheita de almas. Ao mesmo tempo que o mundo vai estar convulsionado, que vai acontecer tudo, é isso que já mencionamos alarmadamente, talvez nesta manhã, a gente vai perceber que haverá uma grande multidão de pessoas se convertendo. Apocalipse capítulo 7, verso 9 a 10 diz assim: depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão,
que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia! Então, qual é o propósito da grande tribulação, meus irmãos? Primeiro, refinar você, levar você a um amadurecimento. Segundo, fazer com que haja uma grande colheita de almas. Nos últimos dias, antes da vinda de Jesus, vai haver um avivamento mundial. Ao mesmo tempo que haverá pecado, juízo de Deus, vai haver um avivamento, cidades inteiras vão se converter a Cristo Jesus. Eu creio plenamente nisso. Por último, a tribulação, ela trará vingança do Senhor nosso Deus. E sobre isso especificamente, eu quero falar na próxima aula, no próximo domingo, falar sobre o dia do Senhor. Isto é muito forte. A tribulação trará a vingança do Senhor nosso Deus, o dia da vingança do nosso Deus, de acordo com Isaías 61. Tenho certeza que Deus está nos guiando em cada um desses estudos e que nós temos sido, pelo menos eu tenho sido verificado, à medida que eu estudo e reestudo sobre isso, o meu coração é aquecido. Eu não sei se o seu acontece isso, mas comigo o meu coração é aquecido, o meu espírito é aquecido com relação a estas coisas. Eu nunca vibrei tanto sobre a doutrina do final dos tempos, sobre escatologia, parousia, a vinda de Jesus, porque estas coisas são entusiasmantes e elas nos alarmam para o bem, sobretudo para aqueles que estão assegurados em Jesus. Então, que nesta manhã você possa guardar cada um destes ensinos e não ser enganado, porque o propósito do ensino é para que o engano seja afastado, saiamos da ignorância e possamos viver na verdade. Que Deus te abençoe. E até domingo, se Deus permitir, com a nossa próxima aula, e começaremos falando sobre o dia do Senhor, como sendo uma das razões pelas quais o Senhor trará tribulação na terra. Até lá.